18 de abril, segunda-feira. Índice gráfico diário confirmou o pivô de baixo, então continua trabalhando abaixo desse fundo aqui. Tentou voltar, fechou abaixo, testou de novo na quarta e na quinta nem conseguiu testar e já fechou abaixo, até fechando abaixo aqui da barra de terça-feira, dia 12. Tem alvos, né? Pelo espelhamento aqui da correção do pivô. Tem alvo aqui no 116.780. E pelo espelhado e pela projeção do pivô, tem alvo aqui no 116.400. Primeiro alvo, né? No 50, continua trabalhando alinhado aqui com as médias, média de 26, média de 13, média de 8. Então continuando o seu movimento aqui de queda. Perdeu o caixote. Fez o pullback aqui no caixote. Então pode ser que ainda venha fazer mais uma perna de alta. Ou não teste esse fundo e arme um pivô de fazer mais uma perna de baixa, né? Ou arme um pivô aqui, faça um fundo mais alto e arme aqui um pivô de alta. Até porque a gente já tem um fundo aqui. A gente tem esse fundo, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Aqui é um fundo. E aqui a gente tem outro fundo. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Vou até marcar aqui uma linhazinha para ver como é que acontece essa abertura. Na quinta-feira eu marquei esse canalzinho que ele ficou trabalhando dentro. Aqui no 50, né, ele perdeu esse canal. Ele fechou bem em cima dele, né, o pullback. Então vamos ver se ele volta para dentro desse canal, se ele vai para cima. Ver o que o índice vai nos aprontar. No dólar, no dólar, 50 minutos. A média de 26 está flat. Ele já cortou ela para baixo. Fechou acima dela. Então aqui um mercado consolidado. Mercado aí lateral. No diário, ele deixou um fundo mais alto. Então, a princípio, eu tenho aqui o início de um pivô de alta. Fez um impulso, fez a correção, não perdeu o último fundo, deixou o fundo mais alto. Então, a princípio, no diário aí querendo armar um pivô, armou, né? Um pivô de alta, tem que ver se esse pivô vai ser confirmado com a superação aqui do 48,19. No 50 é lateral por enquanto. 50. Que testou a média, tentou voltar, aí fechou abaixo da média de 26, aí fechou acima. Então, contexto lateral. Então, por enquanto é isso. Só aguardar aí a abertura do mercado. Daqui a pouco a gente volta. Fiz um primeiro trade aqui no dólar. Ele deixou uma barra branca aqui alinhado com as médias na quinta-feira. E aí hoje ele abriu com um gapzinho de baixo. Então, para mim, ele deixou um sinal aqui que era continuidade da queda, né? Então, quando fechou o box vermelho, eu fiz a entrada. Ele voltou, estopou.
Por ser uma entrada logo na abertura, depois de um feriado, eu reduzi a mão. Então eu entrei aqui com 1/3 da minha mão. Então, tranquilo. Esse stop aqui não estragou meu dia nem nada. Bem tranquilinho. E aí agora eu vou esperar efetivamente uma entrada bem alinhadinha, operacional. Essa entrada aqui foi válida, tá? Eu tinha MACD vendedor. Tive o box branco aqui no fechamento, então poderia ter uma continuidade. Ele segurou aqui no fundo de quinta, né? Então o box, né, ele começou acima e fechou abaixo. Então aqui também é interessante uma entrada dessa quando o box fecha totalmente abaixo da mínima, né, do suporte, né? Então o box fecha inteiro abaixo. Aí fica interessante para uma entrada. Então é isso por enquanto. Executei um segundo trade aqui no dólar. Foi um trade que zerou o dia, trouxe para o 0 a 0. Então eu fiz aquele primeiro trade aqui de continuidade, me estopou, veio, deixou uma barra branca aqui alinhado com as médias, alinhado com o MACD. Essa barra testou essa região de topo, deixou a sombra, fechou o box, deixou o gatilho. Fiz a entrada, entregou os 7 pontos, que é o meu padrão aqui no 10R, entregou os 7 pontos. Aqui eu entrei com 1/3 da mão. Essa entrada eu aumentei em um contrato para poder trazer o meu 0 a 0 antes dos 7 pontos. E aí com 7 pontos ainda me deixou alguns reais aqui positivo no dia. Então agora eu aguardo, que ele veio, testou fundo aqui, né? E não sei se vai dar continuidade, pelo MACD ele está perdendo força. Então, esperar um movimento mais limpo para operar. O índice está querendo marcar um trap aqui na mínima do dia, ele não chegou a testar a mínima de quinta, mas por enquanto, né, nada a ser feito. As médias aqui estão bem alinhadinhas para a venda, para a continuação da queda. Ele veio aqui nos 10 minutos, testou o topo do canalzinho, testou a área de lateralidade, aqui a área de venda das médias, né? Então pode ser que ele ainda dê uma continuidade aqui na queda. Realizei 2 trades no índice. Um foi a compra dessa barra branca, que eu entendi como um trap. Testou essa mínima, acionou, e aí eu estopei aqui quando fechou abaixo da VWAP. Eu estopei, que também abri mercado à vista. Não vendi, né, que fechou uma barra que seria para mim vendedora, mas por estar colado aqui na mínima de quinta-feira, eu falei, aqui eu não vendo. Vou esperar ele fechar um box inteiro abaixo da mínima, para não acontecer igual aconteceu com o dólar. Então esperei, aí a barra seguinte voltou, testou aqui, beliscou, voltou, deixou um candle branco, com o MACD já perdendo força, fazendo fundos iguais aqui, já perdendo força. Então, quando perdeu, vem desse movimento, né, do histograma perdendo força, fechou a barra branca, eu entrei no fechamento dela, entrei, meu alvo está aqui 200 pontos para cima, um pouco aqui acima do ajuste, antes do fundo aqui do 118, que é o fundo que eu tenho marcado. Quase beliscou. Vamos ver se vai dar minha saída aí no game. Ele deu a saída aí no game de 200 pontos. You win.
Eu já tenho aqui a autorização de compra no MACD. Então, com esse trade aí, ele me deixa positivo no dia. Agora eu posso buscar aí pelas operações de compra no MACD. Eu tenho marcado esse fundo aqui. Esse fundo aqui de quinta, que na verdade começou no dia 12, né, na terça. Na quinta ele perdeu, voltou para retestar e agora tá voltando de novo, que é o 118. Então vamos ver como é que ele vai se comportar nessa região. No dólar não fiz mais nada, o dólar tá bem lateral, tá no range. Tá no range. Aqui topos, aqui fundos, então tá no rangezinho aqui, nada para ser feito. Por enquanto é isso. Realizei mais uma compra aqui no índice, barra branca, acima da linha zero do histograma. E aí quando fechou a vermelho eu estopei e não virei para venda. Poderia virar para venda, mas por ter o histograma acima da linha zero, diferente daqui, eu poderia vender. Então por ter o histograma acima da linha zero eu preferi não vender. Deixa ele ir, espero o back e aí vendo pro back. Que foi o que eu fiz no dólar. O dólar ele me deu uma entrada até bonita aqui, de livro, assim, do operacional. Ele vinha na congestão do dia, né? Então aqui abertura, para cima da média, para baixo da média, para cima da média, para baixo da média, alinhou com as médias. Então fez um impulso, fez a regressão nas médias, alinhou com o histograma, deixou o box vermelho. Mas por ter essa condição de MACD aqui, desse fundo, tá próximo aqui do fundo, e não no momento aqui, né, que ele fez o vermelho, eu não tinha força do MACD ganhando força para perder esse fundo, então eu não fiz essa venda. Então deu a venda, ele fez a correção no fundo que foi perdido, tá vendo? Ó, fundo perdido, fez o pullback, deixou a barra de reversão do pullback, aí eu entrei vendido. Peguei meus 7 pontos aqui. Entrei com 5 contratos, saí aí com 397. E aí tô pagando o stop do índice. Que o stop do índice foi de 250 pontos. Não, 125 pontos. Isso. Eu não tomei stop cheio. O stop era de 200, eu antecipei quando fechou a barra vermelha. Então tomei um stop de 125 pontos. Peguei os 7 pontos no dólar. Aí estou positivo 127 no dia. Já fiz 7 operações, o que é ruim. Então o mercado tá... O dólar agora, né, tomou uma direçãozinha de queda. Mas o índice está lateral. Então vou esperar uma nova oportunidade de venda no dólar. Porque se eu fizer 10 operações, a plataforma trava. Então por enquanto é isso. Por que 10? Porque eu já sei que o meu operacional não dá 10 operações. Então, se eu fizer 10 operações, é porque eu estou operando demais. Então, isso eu já vi no índice. Se eu chegar aqui no índice, ó, já teve 1, 2, 3, 4 operações no índice. Exatamente, no dólar eu fiz 3. Então, já o mercado consolidado. Agora que ele está fechando abaixo da mínima aqui, até marcar. Agora que ele está fechando aqui abaixo da mínima vamos colocar dessa mínima aqui, que foi a mínima mais baixa que ele fez além da de quinta-feira. Agora que ele fechou, o que eu espero? Pullback
E aí eu pego uma segunda perna aqui de venda. Então, por enquanto, é isso. No dólar eu antecipei uma venda. Ele fez a correção aqui na 21. Fez a barra branca. E aí fez a sombra. E a hora que ele retornou aqui, eu fiz a venda, antecipei, não tinha fechado, não fechou o box ainda. E aí estopei aqui quando fechou o box verde. O índice está vindo aqui corrigir na média de 20 nos 5 minutos. Estou vendo se essa correção vai ser uma correção que vai respeitar a 20, ou seja, vai fechar, testou a 20, vai fechar abaixo para ter mais uma pernada de queda. Por enquanto é isso. E aí, se tiver mais uma, se der um trade aqui de venda, vai ser o último trade que eu vou fazer do dia, só para zerar o índice, e aí eu fico positivo no dia. Iniciei o último trade no índice, o último trade do dia também. Esse trap, ele veio testar essa região de máximas aqui, veio testar a linha vermelha. Então aqui me configurou um trap, perdeu a mínima, fiz a venda. Meu alvo tá aqui só para zerar o dia, para pagar o stop do dia, né? E aí eu saio positivo com o que eu tenho no dólar. Então vou deixar aí na tela. Esse é o último trade do dia.
nem vi esse stop. Nossa, foi tão rápido. Eu nem vi. Mas é isso. A internet tá carregando aqui. Então, encerrando o dia, ele tá abrindo uma compra aqui no histograma. Vamos ver se eu faço essa compra. Finalizando o dia aí negativo, menos 839,02. A última operação que eu fiz foi no dólar e foi no gráfico de candle. Para mim é uma divergência que ainda está valendo aqui nos 10 minutos. Por que divergência, né? Porque eu tenho preço fazendo fundos mais baixos e eu tenho MACD fazendo fundos mais altos, tanto no linha como aqui no histograma. E eu estou testando aqui uma região de suporte do gráfico diário. Então eu marquei aqui, ó. Esse foi o fundo do diário, ele fez um fundo mais alto e ele veio testar essa linha aqui, né? Tentou fechar abaixo e no fechamento aqui no leilão fechou acima. Então eu tenho essa divergência aqui acionada, né? Então amanhã, a princípio, na abertura aí eu procuro por compra, se não tiver um gap muito alto. Se ele abrir aqui nessa região, eu espero um padrão de compra para estar operando por essa divergência aqui criada. E aí foi isso. Então esse foi o último trade do dia. Acabei fazendo as 10 operações aí que é o máximo que eu posso. Acabei tomando 7 stop, né? 10 operações, 30% vencedor, então foram 7 stops. Fiz aí algumas operações até que boas, mas acabei fazendo mais operação fora das minhas premissas do que dentro da premissa. Então, agora já que a aula foi paga, né, 839,02, é estudar, ver o que eu fiz fora da premissa e não repetir, e voltar a operar dentro da premissa. Então é isso, tchau, tchau.